são várias as especiarias indianas. A que é mais usada em tudo é a canela. Mas muitas especiarias são importantes na culinária e usadas em vários temperos, que são chamados masalas. Masalas é uma combinação de mais de 45 especiarias. Do masala que sai o curry, do masala que sai outros molhos apimentados. Na Índia, cada família prepara o seu curry, porque cada família vai ter um mix de especiarias diferente, que vai variar de 45 especiarias para mais. Comida indiana, a canela vai na maioria dos pratos porque ela é parte integrante das masalas. E o açafrão indiano mais usado é o açafrão da terra, que é o cúrcuma. Ele parece uma raiz de gengibre, só que ele é mais amarelinho. O cravo da Índia é de uma árvore que chama cravária. Aí quando seca as florzinhas é o cravo. O cravo, na Índia, ele é tido como afrodisíaco, né? Parcialmente afrodisíaco. Na culinária indiana, eles utilizam vários tipos de pimenta, tanto as secas quanto as frescas. Das secas, a pimenta do reino é a mais utilizada. Então, eles têm a pimenta, ela pode ser utilizada verde, como pode ser utilizada madura. Uma especiaria muito marcante da culinária indiana é o cardamomo, que é umas vagenzinhas verdes, que é utilizada no café. Ela é utilizada em pratos muito pesados, porque ela ajuda na digestão. O gengibre, né, que também é digestivo. E a noz moscada é muito importante, que é tanto utilizada em pratos doces como em pratos salgados. Quantas especiarias da Índia, hein, gente? Hoje a riqueza desse país está aqui no nosso bate-papo. Além disso, curiosidades, informações e as relações que se dão entre Brasil e Índia. Curtiu? Então chega mais, fique ligado no programa, hein? Vamos seguir aqui com o nosso bate-papo. Vamos falar de culinária, né? No início desse bloco aí nós mostramos aí algumas especiarias, né? E temos muitos pratos indianos feitos com cortes de carnes, né? Mas o boi é sagrado. É sagrado. Vaca. A vaca é sagrada. É sagrada. E não come boi também. Só come carne de cordeiro, pode comer frango, ovo. O boi não pode. Nem vaca. Parte da Índia, não? É só em uma parte da Índia? Não, na Índia tudo. Os hindus não comem. Qualquer parte da Índia não come. A carne bovina que é consumida lá, muitas vezes é carne de búfalo, entendeu? Mas aí tem toda uma guerra comercial para ver se continua a ter carne de búfalo ou não. Em alguns estados, como o próprio estado onde fica a cidade de Mumbai, é proibido carne bovina. Então, tem certas regras. Em Delhi assim. tem, né? Em Delhi eu fui a um restaurante e tinha, mas Delhi assim, tem. apenas em um restaurante francês, bem pequenininho, para um segmento bem especializado. Mas como ela falou, a maioria da população que é hindu e os muçulmanos também muito não comem, então... A vaca, por exemplo, né? Por ser sagrado, por ter essa característica lá, o leite, como é que fica? Também não se toma leite? Não, toma leite. Leite Muito sim, leite, né? leite. Muito leite. Muito E é leite. muito Eu justamente por isso que ela é sagrada. Então. Por isso, porque ela dá o ela alimento. fornece, Né? Isso. Exatamente. Igual lá na Índia, o vaca chama mãe. Porque o criança que não tem leite de mãe toma leite de vaca. Então, ela fosse uma mãe. Então, não pode comer mãe. Por isso é sagrada. E é muito bonito. E é muito bonito que a gente vê na rua. A gente vê na rua, às vezes, as pessoas alimentando as vacas, né? Porque elas estão à margem, estão na rua, mas elas não estão abandonadas. É diferente. É como se a gente não interferisse no habitat delas. Então, se ela quer ir para a rua, ela que vá. Então, as pessoas vão dar alimento para ela. Isso é muito interessante, porque a gente vê, normalmente no Brasil, né, os animais nas estradas ou qualquer outro tipo, a gente relaciona com o marginalizado como se ele estivesse no local errado. Lá a gente não tem essa sensação, é como se a gente tivesse invadido o espaço dela mesmo. Então, ali que ela tá, se ela deitar no meio do asfalto, é lá que ela vai ficar. Que legal. O trânsito também tem uma fama de ser um trânsito, assim, bem complicado, né? Sim. Enlouquecedor. Insano. Acho que seria a palavra ideal. Eu só não achei... Belo Horizonte, né? Ai, será? Sabe que eu morei na Turquia e eu não vi nenhum acidente de trânsito na Índia. E eu tive uma imagem que não tinha. Aí um dia eu comentei no hotel, o gerente, não, tem muito. Eu já vi alguns também. Você já viu muito? Mas é um pouco o que a Isabela comentou no começo. É um caos harmônico. Todo mundo passa, todo mundo chega no lugar que tem que chegar. Assim, não tem aquela coisa, não tem, tipo assim, a pessoa gritando, sabe, assim, xingando uma a outra por causa do trânsito.
A buzina é o tempo inteiro, mas a buzina é a seta, é falar, ó, tô aqui, estou te passando, tô aqui atrás. Não é uma coisa de falta de educação, igual a gente vê aqui em Belo Horizonte e outras cidades brasileiras. Lá a buzina é a sinalização. Aqui, se você dá seta, é muito provável que a pessoa não te dê passagem. Lá você vai balançar a mão, ou bater a buzina, ou bater a seta e todo mundo vai deixar você passar. E lá, Teve uma história ótima lá, que um dia eu fui atravessar e eu comecei a procurar o sinal de trânsito. Eu não sei porquê, parece que naquele momento minha mente parou e eu fiquei esperando a faixa de pedestre. E eu tava com um australiano que tava morando lá. Aí ele atravessou e ele me chamava, venha, eu assim... Não, ele veio, gente, aí eu fechei o olho e pus o pé, né? Falei, vou. E aí os carros vão parar para você. Então é um caos harmônico, é muito divertido. Legal. Com relação à dança, né? Vimos no início do programa uma matéria, né, com filmes de Bollywood, que é o que chega aqui pra gente, com várias danças, movimentos, né? É isso o que a cultura é bem representada por esses filmes ou é algo comercial, assim, essa relação de Bollywood? Essa dança de Bollywood, ela é uma dança bastante comercial, né? É a dança dos filmes e tudo mais. Ela tem várias influências de vários lugares. Ela tem influência do jazz, da dança mais contemporânea, né? E às vezes ela pega também alguma base da dança clássica, né? Mas ela é uma dança mais comercial. A dança clássica mesmo, a dança tradicional, ela é bem diferente. Antigamente, os filmes indianos mais antigos, a gente ainda consegue ver algumas danças clássicas. Mas, normalmente, em Bollywood, a dança é bem diferente. Você, por exemplo, vai lá uma vez por ano, né? Porque aí fica com a sua agenda. O que você sente mais falta? Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque eu sinto falta de tudo. Eu acho que a comida. Eu vou pra lá um mês e engordo 5 quilos, assim, a comida é um problema. Então, eu sinto falta da comida, eu gosto de pimenta. E deixa eu fazer um parênteses, ela deve comer muito, porque eles comem muita coisa vegetariana. Então, acaba que você come muito, mas não engorda, você é ali de boa. E lá é fácil encontrar comida vegetariana. Então, pra gente que é indo mais tradicional, que come comida vegetariana, a gente chega lá e faz a festa, porque pode comer em todo lugar, né? Mas eu sinto falta das pessoas, eu sinto falta de ter um templinho, assim. Em cada rua que você anda tem um templo, né? A própria maneira de vida, o estilo de vida das pessoas é muito diferente. A maneira como veem as coisas, a maneira como interagem com os outros. E eu acho que isso é o mais legal da cultura, mais do que a roupa ou coisas externas. É o que a gente tem, acho assim, mais a aprender com eles é a maneira como levam a vida. De uma maneira muito bonita e muito simples ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que é o tempo. Parece que o tempo indiano é outro. E, na verdade, efetivamente é outro, né? Porque o nosso calendário é ocidental. Então, é isso. A maneira com que eles entendem o tempo da vida é completamente distinto. A gente realmente, depois que eu fui, é que eu consegui entender aquela questão do paradoxo que eles costumam dizer, da América com o Ocidente, com o Ocidente e o Oriente, né? O tempo deles é distinto mesmo, é bem Até legal. com relação às mazelas também, né? Porque temos o lado pobre, bem pobre, porque Delhi, por exemplo, tem uma outra realidade, né? Que vocês bem conhecem, assim. E aí lidam um pouco com essa pobreza? Que tipo de observação, assim, que vocês observam, né? Pensando, assim, fazendo um paralelo mesmo com a situação no Brasil, quando a gente tem essa situação. Outro dia, Simone, eu estava tentando definir isso. Eu acho que elas vão poder me ajudar mais. O mais próximo que eu cheguei foi de dizer que eu acho que a pobreza indiana não está relacionada com a falta de educação e com a violência. Aqui no Brasil, eu acho isso muito relacionado. Então, a pobreza normalmente está relacionada com uma alta violência, com uma criminalidade alta e com uma falta de educação. Lá não. Parece que eles sabem que você, independente da sua condição financeira, você tem os seus valores éticos que estão acima de todas as coisas e você respeita o outro. Então, eu tentei dizer isso para um amigo como se fosse assim, você pode estar com um Rolex e não ter o dinheiro para dar o rapaz que te pede na rua. Inclusive, isso é uma observação. Eu não vi muitos pedintes indianos. Eu vi pessoas tentando me vender muito. Muita gente me oferecia um monte de coisa para que eu comprasse, mas não iam pedindo dinheiro como é aqui. Então, acho que isso é uma das grandes diferenças, sabe? A maneira com que eles veem a riqueza e a pobreza, de fato, é muito distinta. Na verdade, a resignação do povo. Isso. Vamos aproveitar, então, que a Cássia já puxou e vamos seguir de mais música, Cássia? Vamos lá, para a gente fechar esse bloco? E eu quero conhecer também um pouco desses instrumentos no próximo bloco, hein? Eu queria que vocês os apresentassem. O sitar já está aqui bem presente. Vamos lá? Vamos de mais uma?
Música